Eu quero convidar a todos agora para iniciar esse comentário e fazer uma palestra, né? Rápida e informar alguma coisa importante, né? Para que todas as pessoas possam ser edificado, né? Conhecer, aprender, né? Alguma coisa que serve para o benefício, né, de toda a humanidade. Mas eu quero ler no Evangelho de São Mateus capítulo 6, né? São Mateus capítulo 6, versículo 33, vamos ver aqui, versículo 33, que diz assim, vamos ver aqui, vou procurar aqui, para poder ler certinho, né? Que diz assim, mas buscai o reino de Deus, né? E a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O ser humano, ele precisa ter conhecimento de Deus e ter Deus no coração, né? Buscar o reino de Deus, né? Em primeiro lugar, né? O reino de Deus é em primeiro lugar. E a sua justiça, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Não adianta as pessoas ficar buscando só as coisas materiais. Tem que buscar as coisas espirituais, né? Que é importante, né? Para a sua alma, para o seu espírito, né? Para o seu corpo, para as necessidades espirituais e também para as necessidades materiais, né? Vou repetir novamente. São Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As coisas serão acrescentadas, o trabalho, o estudo, né? Uma profissão, né? A construção, o desenvolvimento, até do crescimento da pessoa, crescimento de uma criança, tudo isso vai ser acrescentado. Desenvolvimento do jovem, da mente, né? Do modo de falar, do modo de tratar as pessoas e assim por diante, né? Tudo será acrescentado, mas primeiro buscar o reino de Deus, né? Nessa palestra eu quero falar sobre alguns sintomas de depressão, né? Nós vivemos num mundo que centenas e dezenas, milhares de pessoas vivem, né? Estressado, vive com depressão, vive com ansiedade, né? Solidão. Tem pessoas que vivem sempre solitária, sempre triste, né? Porque tem um vazio na sua alma, né? O vazio da alma é muito triste quando a pessoa tem um vazio dentro da sua alma. Ele se sente sozinho, desamparado. Ele muitas vezes vem na mente dele que ninguém olha para ele, ninguém gosta dele.
né? Todo mundo despreza ele. Ele se sente vítima, né? Vítima da sociedade. Ele se sente um derrotado, né? Ele não tem autoestima. Ele acha que ele não vale nada, né? Quando olha no espelho, ele fica mais triste ainda, né? Tem tudo isso, né? Nós vivemos num mundo cheio de problemas, né? Mas, como eu tenho falado, né? Primeiro, né? O reino de Deus, depois as demais coisas vos serão acrescentadas, né? O problema de depressão que leva a pessoa até ao suicídio, né? E tem muitos que tomam remédios controlados de tarja pretas, né? Remédios que prejudicam até a saúde, mas não resolve o problema da depressão. Remédios que, por exemplo, pode dar efeitos colaterais, né? Quando pega um remédio para depressão, ansiedade, ou qualquer remédio de farmácia, é só ler na bula. A bula fala sobre efeitos colaterais, que dá problema, né? Então, muitos remédios dão efeitos colaterais, né? Já ouvi casos reais, né? Que certa pessoa foi no médico, aí o médico receitou o remédio, aí ela tomou, ela sentiu mal, né? Sentiu mal e foi direto para o hospital. Teve que abandonar o remédio. Então, há remédios que dão efeitos colaterais. Pessoas que são alérgicos, né? Tem pessoas que são alérgicos a medicamento, alérgico a certo tipo de alimentos, né? Então, a depressão é um problema sério. Por exemplo, a depressão, muitas vezes a pessoa tem a sensação de vazio ou de tristeza, né? Na sua alma, né? A presença do vazio ou tristeza geralmente manifesta-se através de um rosto triste, né? Olhos caídos, olhando para o nada, sem brilho, e tronco curvado, e ainda frequente que a pessoa tenha crise de choro, né? Tem pessoas que têm choro, né? Ou que chora muito facilmente, qualquer coisinha tá chorando, né? Tendo fala voltado para o pessimismo, né? Só fala coisa péssima, só pensa o negativo, né? Culpa e baixa autoestima, não tem estima, né? Eles se acham derrotado, né? Ele não tem autoestima. Para ele está acabado, está derrotado. Para ele não vale nada. Para ele a vida acabou, né? Viver aqui acabou, né? São pessoas que têm depressão. Ele tem tudo isso, né? Pensamentos negativos. E ainda é comum apresentar um sentimento de inutilidade, né? Por isso, pessoas que estão desenvolvendo a depressão apresentam vontade de isolar-se dos amigos e da família, né? Dos parentes e de tudo, antes de pensar em soluções mais severas como o suicídio. Ele pensa no suicídio, né? Existem vários tipos de depressão. Tem depressão que as pessoas dão presente, ri muito, é muito alegre,
mas ele tem intenção de se suicidar, né? Tirar a sua vida, né? Então isso não vem de Deus, não é bom, né? Não vem da natureza que Deus criou, porque Deus criou a natureza, Deus criou a vida, né? Para as pessoas viver. Há pessoas que vivem nesse mundo têm que cumprir uma missão de fazer o bem, né? De amar a Deus e amar o seu semelhante e ser um mordomo, ser um bom administrador, né? Ser um bom estudante na escola, né? Ser um bom trabalhador, se ele trabalha, ser um bom empresário. Tudo isso é importante para as pessoas, né? A falta de vontade para realizar a atividade que dava um prazer. São pessoas que têm falta de vontade, né? Pessoa que tem depressão vive, né? Neste estilo de vida, nesse modo de pensar. Eles têm falta de vontade, né? Para realizar atividades, né? Eles não têm vontade de nada, né? Estão, bem dizer, depressivo. E existe muita gente que estava até bem de vida, tem depressão, né? Tem depressão. E muitos deles moram até na rua, porque eles têm depressão, não têm vontade de nada, moram na rua, não corta o cabelo, não cuida do cabelo, não toma banho. É um tipo de depressão também. Ele é depressivo, ele não cuida, não se banha, não se cuida, não tem uma roupa limpa. Ele pretende viver na rua. Este é o principal sintoma de depressão e está presente desde o início da doença, podendo agravar-se à medida, né, que o transtorno evolui, né? Isso porque o transtorno depressivo pode fazer com que as pessoas tenham mudança repentina e transitórias do estado de humor, podendo ficar mais suscetível ao choro, né? Então, temos que buscar a recuperação, né? Buscar a libertação. As pessoas precisam buscar a libertação, né? E outra coisa que o depressivo tem, a pessoa que tem depressão tem falta de energia, cansaço constante, né? A falta de energia e o cansaço constante que impede, né, a realização de atividade diária como higiene pessoal, alimentar, ir à escola, né? Ou trabalho, pode indicar depressão. Falta de motivação, por exemplo, né? Não quer fazer nenhuma atividade, né? É um sinal de depressão, né? Que está evoluindo, né? Então, as pessoas têm que se libertar, né? A irritabilidade, tem pessoas que têm uma tristeza profunda, né? Manifesta irritabilidade, né? Ataque de raiva, causando sintomas como tremores, né? Vontade incontrolável de gritar, né? Até suor excessivo. Tudo isso daí acontece, né? Acontece para quem é depressivo, né? Associando a sintomas de ansiedade e angústia. Ansiedade é pessoas que querem fazer as coisas e não conseguem, né? Querem muitas vezes conquistar uma casa, querem muitas vezes ter um carro e ele não tem condição, ele fica ansioso. Querem muitas vezes trabalhar e às vezes não pode, né? Então ele fica ansioso, ele quer aquilo lá, então aquilo dá problema para ele, a ansiedade, né? E assim por diante. Dores e alteração no corpo, né? Tudo
Isso daí evolui atraindo tudo, né? Uma pessoa que tem depressão começa a atrair doença, atrair dores, atrair desespero, tudo, tudo. Porque isso vai, uma coisa chama a outra, né? É que nem aquele ditado, é bíblico, né? Que está até na Bíblia, que um abismo chama o outro abismo, né? Então a pessoa começa a entrar em depressão e vai evoluindo e cada vez piorando, né? Dores e alteração no corpo. A depressão pode também causar dores de cabeça constante, né? Devido às noites mal dormidas e às alterações de humor. Que a pessoa não consegue mais dormir, né? Podendo ainda ocorrer sensação de aperto no peito e peso nas pernas. Em alguns casos pode acontecer queda de cabelo, unhas fracas, né? Pernas inchadas, e dor nas costas, estômago, devido à baixa de hormônios, né? Além de vômitos, tremores, conhecido como sintoma psicossomático. Psicossomáticos, né? Então esse é o problema. Problema do sono, por exemplo, né? As pessoas têm insônia, não dormem, né? Isso daí também é problema de depressão. Acorda de madrugada, por volta de 3, 4 horas da manhã, né? Não consegue dormir pelo menos até 10, né, da manhã, ou então dormir um pouco mais tarde, né? Não consegue dormir, né? A perda de apetite, né? Que isso daí leva a pessoa ao caos, né? Por isso, nessa palestra, a gente dá algumas explicações que é verdade, mas existe solução, sim, existe solução. Para ter solução é preciso um tratamento, né, terapêutico, né? Porque tem que ter um tratamento. A pessoa, para recuperar, ele não recupera sozinho, ele é preciso de um tratamento, né? Terapêutico, natural. Ele tem também que fazer caminhada, porque se as pessoas não fazem caminhada, as pessoas não andam, fica paralisado, começa a paralisar, por exemplo, as juntas, as pernas, as veias não funcionam direito, as varizes também, né? Tudo isso, né? É importante a caminhada, né? E muitos, né, gostam de andar de carro, é bom, né? Andar de carro, dirigir carro, mas não pode trocar o andar de carro sempre, trocar e viver só andando de carro, mas tem que fazer caminhada, tem que andar também. Muitas vezes temos que deixar de aceitar até uma carona, por exemplo, de um parente, né? Deixar de montar no carro para caminhar, né? Para caminhar, que é importante. Perda do apetite. A pessoa que tem depressão, ele perde o apetite também. E tem muitas coisas que causam, né? O trauma, que pode causar depressão, né? A morte de um amigo, a morte de um ente querido, né? E a pessoa põe aquilo na cabeça, ele fica muito triste, né? Aí ele não quer mais comer. A falta de apetite, a alteração do peso, emagrece durante a depressão, né? É o resultado de todos, né? É o resultado de todos os outros sintomas, né? Pois as pessoas não têm energia para se levantar, né? Falta de concentração. As pessoas, você vai falar com a pessoa que ele tem depressão, ele não ouve direito, né? Ele tem a falta de concentração, né? Você fala, ele não ouve com atenção o que a gente fala. Não tem concentração, né? É perigoso, né?
A pessoa que tem depressão é perigoso ao atravessar a rua. O carro pode atropelar, né? É perigoso ao pegar o ônibus. É tudo isso, né? Por quê? Porque não tem concentração. A mente tem que ter concentração. Se concentrar, prestar atenção, né? Ao entrar num banco, ao entrar numa loja, ao sair. Tem que ter concentração. Tem pessoas que são muito esquecidas, né? Tem pessoas que esquecem o celular. Ele leva o celular e ele esquece direto. Eu já ouvi pessoas, né, dizendo que ele perde celular direto. Ele carrega o celular e esquece, aí ele tem que comprar outro. Mas aí já não talvez nem seja depressão, talvez seja esquecimento, né? Nem tudo também é depressão, né? É falta de concentração, né? Mas aqui a gente está falando sobre a depressão, né? Por exemplo, durante a depressão, né? Pode surgir a falta de concentração, né? Acompanhado de perda de memória, pensamento negativo persistente, indecisão, com momentos de enorme desconcentração, né? Que afeta o trabalho, escola, alteração pessoal. Esse sintoma pode ser facilmente notado, pois as pessoas costumam não responder perguntas e olharem para o nada durante longo período de tempo, né? O que leva também à perda do senso da temporalidade, né? Pensamento de morte e suicídio, né? A pessoa começa a pensar em morte e suicídio. Não vale a pena viver. O conjunto de todos os sintomas de depressão pode fazer com que as pessoas tenham pensamento de morte e suicídio. Isso porque os sentimentos experimentados desse problema passa a sensação de que não vale a pena estar vivo, né? Considerando essa uma solução para escapar da situação em que se encontra, né? É o problema sério. Caminho da depressão é o caminho do desastre, né? É o caminho da derrota, né? Mas eu volto a repetir. Há solução sim, há um tratamento para a libertação, né, da depressão. Por exemplo, abuso de álcool e droga. O abuso de álcool e droga acontece pela presença de sentimentos como a tristeza, a angústia profunda, né? A pessoa cai em depressão, sentindo muita tristeza, como eu tenho falado, por perda de um amigo, ou por perder também o trabalho, ser mandado embora, ou alguma coisa desagradável, né? E aí, para ele preencher a sua alma, ele vai e começa a abusar do álcool, das drogas, né? Se envolver, né? Procurando fugir, né, do problema, mas não foge do problema. O problema é mais pior ainda, o problema chega mais perto ainda, né? As pessoas nesse caso podem ter a necessidade de sentir alegria e se desligar do sentimento causado pela depressão, né? E que pode ser perigoso, né? Pois o abuso dessa substância, né, pode levar a consequência química e overdose. O que é gente que morre de overdose, né? Pessoas que morrem com cirrose, né? Cirrose do fígado, né? É um problema sério, né? No entanto, nem todas as pessoas com depressão desenvolvem esse sintoma. Nem todos ele cai no álcool, na bebida, mas depressão mesma coisa, né? A lentidão, a pessoa se torna muito lento, né? O transtorno depressivo pode gerar, algumas vezes, interferir na atividade mental e motora da pessoa, né? A pessoa pode ficar muito lento, né? Pensar muito lento e assim por diante. O que pode fazer com que as pessoas
fique mais agitada ou mais lenta, né? Sendo essa última mais comum, né? Então, temos que olhar mesmo e buscar a libertação, né? Através de um tratamento natural, né? E também, né? Procurar buscar o reino de Deus, né? E a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentada, né? É isso que é o problema. Agora o teste para saber se a pessoa tem depressão, qualquer um pode fazer esse teste, né? Esse teste aqui é de um doutor, mas eu não vou falar o nome dele. É o teste sobre a depressão, o teste de sintomas para saber se a pessoa tem depressão. Aí é o seguinte, né? Primeiro, no teste, são perguntas, né? Que as pessoas têm que dizer sim ou não. Vamos ver. Primeiro, o primeiro teste e o primeiro sigla é: sinto que gosto de fazer as mesmas coisas de antes. Aí a pessoa tem que responder sim ou não, né? É o teste, né? Segundo, dou risada espontaneamente e me divirto com coisas engraçadas. Aí a pessoa tem que dizer sim ou não, né? É o teste, né? Agora, terceiro, existe momento durante o dia em que me sinto alegre. Aí a pessoa responde sim ou não. Aí o quarto teste, né? Sinto que tenho um pensamento rápido, sim ou não. Quinto, gosto de curtir, ou seja, gosto de cuidar da minha aparência, sim ou não. Sexto, me sinto animado com coisas boas que estão por vir, sim ou não. Sétimo, sinto prazer quando assisto um programa na televisão ou leio um livro, sim ou não. Então esse é o teste, né? É o teste, não é um exame, é um teste para saber se a pessoa tem problema de depressão, né? O teste, esse teste aqui de sintomas é uma ferramenta que serve, né, apenas como orientação, né? Não é um diagnóstico, né? Nem substitui, né, consulta, né, com um terapeuta, um médico. Isso daqui não vale nem substitui consulta, entendeu? Esse é apenas um teste para saber se a pessoa está evoluindo uma depressão, né? Mas fique com a mensagem, né, que eu tenho deixado, né? No que eu li no começo, né? É tirado da Bíblia, né? Que é muito importante, né? Para que as pessoas possam, né, se libertar, né, da depressão, né? E procurar alimentos que seja saudável, né? Não muito industrializado, mas alimentos naturais da terra, né? Por exemplo, ter uma alimentação boa, usar o óleo de coco, né? Tem gente que não gosta, né? Que o óleo de coco também na saúde, que é muito bom para diminuição dos radicais livres, né? São óleos bons para usar na alimentação, né? O óleo de coco que ajuda na redução do mau colesterol. O óleo de coco que ajuda no processo de emagrecimento, né? Pessoas que é muito gordo, ele ajuda, né?
O óleo de coco que ajuda a melhorar o sistema imunológico, na prevenção de combate a vermes, bactérias, fungos, né? O óleo de coco que ajuda na ação cosmética, pode usar também na pele, né? O óleo de coco, a maioria das loções e cremes comerciais também, né? São usados o óleo de coco. O óleo de coco ele é bom para hidratar a pele, né? Assim por diante, né? Ação dermatológica, com função bactericida. Para os diabéticos, né? O óleo de coco é muito bom, né? No controle da compulsão por carboidratos. Mas aquele que tem depressão e ansiedade, guarde este versículo que eu tenho lido, né? Que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? As pessoas podem ser libertas da depressão, da ansiedade, da solidão, né? Tudo isso é possível, né? Desde que as pessoas sigam um tratamento, né, natural para recuperar e melhorar sua saúde. Até a próxima palestra, se Deus o permitir, né?